Fala devs, hoje nós vamos trazer um assunto aqui, até mesmo polêmico, a quem ame, a quem odeie. Vamos falar sobre documentação. Então nós vamos entender como é feita uma documentação de uma API. Vamos trazer aqui uma especificação dessa documentação, que é a OpenAPI, e o Swagger, que é um conjunto de ferramentas que aplica esses conceitos que é definido nessa especificação de documentação. E para isso, primeiramente eu vou trazer um exemplo. Digamos que você fique responsável por fazer a integração de um sistema qualquer com um sistema de pagamento. E para isso você precisa ter noção de quais rotas o backend me fornece, qual os status codes podem ser retornados, qual tipo de resposta, como esse tipo de resposta é vindo, se é vinda em JSON, em XML, como eu tenho que enviar esse dado. Então, digamos em um cenário que você não tem essa documentação, você vai ter duas opções. Ou você vai acessar o código-fonte e ver como que eu posso fazer essa integração, o que é bem difícil, né? Porque às vezes você ficar lidando com código pode ser complicado, ainda mais um sistema que não foi você que desenvolveu. Ou você pode entrar em contato com o desenvolvedor desse sistema, mas digamos que em outro cenário você tem uma documentação. E nessa documentação você tem acesso a todas essas informações. Então você vai poder fazer essa integração de forma muito mais fácil e mais rápida. Então, para isso, nós vamos entender como que é feita essa documentação, uma documentação mais ágil, que é o Swagger, através das ferramentas que facilitam esse desenvolvimento. Antes de iniciar qualquer projeto, uma boa prática é acessar a documentação das ferramentas que nós vamos utilizar. Nesse caso, em swagger.io/docs, nós temos acesso a todo o conhecimento necessário para o nosso projeto. Aqui vamos ver que o Swagger ele é baseado em um padrão de especificação, que é o OpenAPI. Também temos acesso ao Swagger.io, que é uma biblioteca que nós vamos utilizar para desenvolver essa documentação de forma automática no nosso back-end, Node. Também temos uma ferramenta muito legal que é o Swagger Editor, e nós podemos treinar essa especificação de documentação, então nós vamos poder visualizar tanto o documento utilizado para gerar essa documentação, quanto a documentação gerada, e pode ser um ambiente para você treinar tags, treinar sintaxe para poder gerar essa documentação, que é muito legal também. Mas nós veremos tudo isso de forma prática, então vamos lá. Então antes de começar a nossa prática, vamos apresentar aqui alguns conceitos. Eu trouxe aqui um exemplo de um documento onde é feita essa documentação de uma API simples. Nós temos que entender que esse documento tem principalmente três estruturas principais, que é um cabeçalho, onde é definido umas informações essenciais sobre esse documento. Temos também uma definição de servidores, onde a nossa API vai estar disponível. Por exemplo, podemos ter um servidor em produção, um servidor de desenvolvimento e um path, que é definido onde são as rotas, quais são os métodos dessas rotas, quais são os tipos de retorno, status code e tipos de respostas. Esse exemplo aqui foi dado em YAML, mas também é possível utilizar essa mesma documentação em JSON. Uma coisa bem interessante de saber é que o Swagger, em sua documentação, ele disponibiliza um exemplo. E é nesse exemplo que nós vamos se basear. Temos aqui uma documentação produzida em cima de uma API de Pet Shop. Nós podemos ver que aqui temos o cabeçalho dessa documentação, ou seja, todos os metadados sobre ela. Podemos também ver alguns servidores que estão definidos. Aqui temos servidor em HTTP, em HTTPS. Podemos ver, por exemplo, as nossas rotas. Temos aqui as rotas de pet, de store, de user. Podemos ver, por exemplo, os métodos dessa rota. Por exemplo, na rota de pet nós temos o método get. E temos aqui também um exemplo de como esses dados são retornados. Por exemplo, no status code 200, podemos ter uma estrutura aqui que vai ser nessa estrutura que o dado será retornado. Por exemplo, nós podemos mudar essa mesma estrutura, por exemplo, em JSON, em XML. Podemos ver também que aqui ele disponibiliza um JSON, ou seja, foi nesse JSON que essa documentação de API foi produzida. Então, nós vamos utilizar essa documentação de exemplo para produzir o nosso projeto. Então, para a nossa prática, eu trouxe aqui um projeto já um pouquinho estruturado. Esse projeto se trata de um CRUD de postagens, ou seja, em cima de um post que possui ID, título e conteúdo, nós temos algumas rotas, por exemplo, as rotas de post, de get, de put e de delete. E nós podemos aqui também ter todos os métodos, ou seja, esse CRUD é em cima de um array simples. Nós temos aqui todos os métodos, por exemplo, de busca específica, de delete. E em cima desse mesmo CRUD nós produziremos a nossa documentação através do Swagger. Então, para poder iniciar nossa documentação, a primeira coisa que nós precisamos fazer é instalar a dependência do Swagger.io Express, que permite desenvolver aquela documentação interativa que nós vimos anteriormente e criar na raiz do projeto um swagger.json, onde vai ser produzida nossa documentação. Então, voltando ao nosso projeto, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é instalar a dependência do Swagger.io Express. Então, para isso, vou utilizar o atalho Ctrl J para abrir o terminal, escrever npm install swagger Express. Então, após a instalação da dependência, nós podemos acessar aqui o package JSON e nós podemos ver que a dependência do Swagger Express já está instalada.
Após isso, na raiz do nosso projeto, nós vamos criar o arquivo swagger.json. E, posterior a isso, vamos apenas colocar um abre e fecha-chave simples, vazio mesmo. Com isso, nós teremos duas ações que também serão necessárias, que é importar o Swagger IO Express para o nosso back-end e também fazer a configuração desse mesmo servidor. Então, aqui no nosso projeto, a primeira coisa que nós teremos que fazer é importar o Swagger Express, ou seja, então para isso eu vou criar aqui uma variável chamada Swagger IO Express. Então, nós vamos acessar o node modules, pegar a dependência do Swagger Express e importar para o nosso projeto. Posterior a isso, nós temos que fazer a configuração do servidor que estará disponível a nossa documentação. Então, para isso eu vou criar aqui uma rota de use chamada api.docs, que vai ser feita a configuração, ou seja, nós chamamos no Swagger IO Express o servidor da documentação, e esse servidor da documentação vai ser acessado o Swagger. Esse Swagger nada mais do que é swagger.json. Então, para isso eu vou criar aqui uma variável chamada Swagger. Então, vou colocar Swagger Docs. Então ele acessa o nosso swagger.json, onde está sendo feita a configuração dessa documentação, e ele gera um setup, ou seja, um servidor onde vai ser disponível essa documentação. Agora, se nós startarmos o nosso servidor npm run dev, para quem não sabe, aqui no package.json eu defini um script de dev, ou seja, ele roda o nosso servidor através do nodemon. O nodemon é nada mais que uma dependência que faz um restart no meu servidor sempre que há mudanças no meu projeto, ou seja, é a mesma coisa da FlagWatch. npm run dev. Então, se nós acessarmos aqui o nosso navegador em Swagger, em localhost 300/api.docs, nós veremos exatamente isso aqui, ou seja, nós estamos vendo o nosso primeiro projeto de documentação, mas como nós não definimos nenhuma informação no swagger.json, ainda não foi gerado nenhuma documentação. Então, vamos entender um pouco do cabeçalho dessa documentação. Primeiramente, nós iniciamos definindo a versão da especificação da OpenAI que nós estamos utilizando. Nesse caso, eu escolhi a 3.0.0, um glossário com algumas informações, por exemplo, o título dessa especificação, dessa documentação, uma descrição e a versão desse documento que nós estamos gerenciando. Se nós acessarmos aqui na nossa documentação do Swagger, em swagger.specification, em InfoObject, nós podemos ver todas essas informações que nós podemos colocar nesse cabeçalho. Por exemplo, podemos colocar um título, um sumário, uma descrição, alguns termos de serviço, alguns termos de contato, uma licença, uma versão. E nós temos aqui uma pequena demonstração de como é feito esse cabeçalho. Então, voltando ao nosso projeto, eu gerei aqui um cabeçalho para essa documentação. Então, nós definimos aqui a versão, uma série de informações, os termos de serviço e um contato de referência. Então, se nós startarmos o nosso servidor npm run dev, nós acessarmos localmente localhost/300, nós veremos aqui que já foi definido nosso cabeçalho. Aqui temos aqui o título, os termos de serviço, os termos de contato, e nesse caso não definimos nenhuma rota nem servidores, que é o que nós vamos fazer posteriormente. Então, para poder definir os nossos servidores, nós teremos que fazer nada mais que um array de servers, onde nós teremos uma URL e uma descrição desse servidor. Por exemplo, aqui eu defini um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção. E nós veremos que será definido lá no nosso Swagger uma documentação e poderá ser feita uma troca, ou seja, nós podemos acessar diferentes servidores em que está disponível essa mesma API que a gente está documentando. Então, aqui no meu projeto eu fiz a definição dos servidores. Eu vou novamente restartar o meu servidor. Nós veremos em localhost/api/docs que já está definido nossos servidores que será utilizado no nossa documentação. Aqui o ambiente de desenvolvimento, aqui o ambiente de produção. Então, agora nós iniciaremos a parte mais importante, que é justamente a definição das rotas, é o que faz sentido a documentação. Então, nós na seção de paths, ou seja, de rotas, nós teremos, por exemplo, uma rota chamada /posts, que ela é responsável por retornar todos os posts. Nós podemos colocar aqui uma descrição mais detalhada do que essa rota fazerá. Essa rota possui alguns métodos, nesse caso o método de get, que está associado à tag de post. Eu vou explicar mais detalhado o que é essa tag, mas nós podemos colocar algumas respostas, por exemplo, podemos ter resposta em status 200 com uma pequena descrição e uma resposta 200.404, por exemplo, se nenhum post for encontrado. Então, aqui no meu projeto eu já fiz a definição das rotas. Por exemplo, aqui eu defini uma rota de /posts com o método get, e eu vou fazer aqui uma pequena alteração.
no status code 200 eu vou colocar um exemplo, ou seja, um exemplo de como esses dados seriam retornados. Então eu vou aqui colocar um conteúdo, ou seja, esse conteúdo em si vai possuir uma aplicação em JSON que vai seguir um esquema de array. E esse esquema tem um exemplo. Por exemplo, aqui temos um post que poderá ser retornado com esse título, com esse conteúdo, ou seja, um array de posts, que é o que se retornaria na rota GET com status code 200. Então, eu vou aqui restartar o nosso servidor, ou seja, o Node.js já capturou essas mudanças e já restartou meu servidor automaticamente. Então, se eu acessar aqui o Swagger API/docs, nós vamos ter acesso à nossa rota de GET que foi definida. Nós podemos aqui também ter acesso ao exemplo que nós fomos definidos lá. Uma coisa interessante também de se falar, que essa tag, ela junta rotas, junta métodos. Por exemplo, se eu definir aqui posts/123, nós vamos ver que aqui também foi definido a descrição, ou seja, o aglomerado desses métodos que eu posso definir. Por exemplo, vamos pegar aqui esse método get e copiá-lo. E eu vou mudar esse método de get para post. Nós veremos que na nossa documentação já foi gerada a nossa rota, mas digamos que eu troque essa tag para apenas post. Nós veremos que aqui já está separada, ou seja, essa tag ela define como se fosse um aglomerado desses mesmos métodos que eu posso definir. Agora, especificamente na rota de post, nós podemos também definir um request.body. O que é esse request.body? Nada mais do que o conteúdo, ou seja, os dados que vão ser enviados no corpo dessa requisição. Então aqui eu defini que esses dados vão ser enviados em JSON e ele possui uma referência a um componente. Esse componente nós veremos que ele nada mais do que é um reaproveitamento. Digamos que na rota de put eu também tenha um corpo que vai ser enviado. Então eu posso aproveitar esse componente para poder utilizar essa mesma definição. Então o que eu tenho que fazer é nada mais do que no final do meu arquivo JSON ou no início, não importa, eu defini um componente de esquema que vai poder ser reaproveitado. Então eu nada mais faço que uma referência a esse esquema toda vez que eu tiver que utilizá-lo novamente. No mesmo nível da rota de get, eu defini a nossa rota de post. Então eu coloquei aqui esse componente que foi definido aqui. Então nesse esquema, um post ele é do tipo objeto, ele tem como obrigatório o título e o conteúdo, que possuem algumas propriedades. Por exemplo, o ID ele é do tipo number, o título e o conteúdo ele pode ser do tipo string. Nós podemos definir aqui as respostas, por exemplo, o status code 201, que no caso é o create, e o 400 no caso que temos algum erro ou, por exemplo, dados incorretos ou incompletos. Agora, antes de falar do put e do delete, que ficou faltando, eu vou introduzir algum assunto aqui, que é no caso da autentificação. Geralmente, algumas rotas, principalmente quando o usuário faz login no site, ele gera um código de autentificação para ele poder ter acesso às rotas, ou seja, ter acesso aos métodos que o backend fornece. Nesse caso, por exemplo, nós definimos aqui um componente, que nesse caso é um componente de segurança, que ele possui um tipo baseado em HTTP, num esquema em bar token, através do formato JWT. Então, para isso, no meu projeto em componentes, aqui no mesmo nível de esquemas, eu defino o nosso esquema de segurança. E para poder gerar as rotas protegidas, ou seja, rotas que implementarão essa segurança, o que eu tenho que fazer é nada mais ir nas rotas que exigem essa certa segurança. Então, digamos que a rota GET seja uma rota segura, então o que eu teria que fazer nada mais que adicionar a tag de security, ou seja, uma segurança que será feita através do bar token. Então, se eu acessar novamente o localhost API/docs, onde está sendo produzida a nossa documentação, nós veremos que surgirá um certo cadeado aqui na rota de GET. Ou seja, ela demonstra que essa rota é uma rota que exige autenticação. Então, nós podemos aqui inserir um valor de autenticação para poder permitir a utilização dessa rota. Então, vamos inserir um valor aleatório aqui. E digamos que agora essa rota está autenticada, eu posso utilizá-la. Mas como o nosso backend ele não é tão complexo e não exige essa certa autenticação, isso acabou não sendo implementado. Mas, se caso nós tivermos um backend que exige certas autenticações, seria dessa forma que nós representaríamos em nossa documentação. Agora nós vamos abordar um assunto geralmente que envolve rotas que exigem certos parâmetros. Por exemplo, nós podemos ter uma rota de GET específica, ou seja, nós queremos buscar um post em específico. Então, para isso nós vamos passar um ID do post que nós queremos buscar.
ou seja, nós queremos atualizar através de uma rota de put, ou seja, atualizar um post em específico, ou então deletar um post específico. Ou seja, são rotas que exigem um certo parâmetro para ser passado. E para isso, em Path, eu tenho que definir uma nova rota, ou seja, uma rota que vai estar definida no mesmo nível do barra posts, ou seja, não vai ser um método, em si uma nova rota. E nessa rota nós vamos introduzir um certo parâmetro. Por exemplo, aqui eu estou falando que a rota de put, ela exige um parâmetro de ID, que vai ser passado através do path, poderia ser passado através de Kelly também, mas eu estou falando que aqui esse parâmetro ele é obrigatório e ele possui um certo esquema, ou seja, um tipo de número, ou seja, o tipo dele que vai ser passado é o number. Então, voltando ao nosso projeto, só temos que tomar um certo cuidado que essa rota de busca específica, ela não vai ser definida no mesmo nível dos métodos, e sim no nível da rota, ou seja, ela vai ser uma rota a mais. Então, eu vou fechar aqui o barra posts e vou introduzir as rotas de get, put e delete de forma específica. Então, podemos ver aqui tanto a rota de put, de delete e de get. Vou abrir aqui a rota de get. Vemos aqui o certo parâmetro que nós definimos. Temos aqui os exemplos, os status codes. A rota de put, diferente das outras rotas, ela possui um certo body, ou seja, um certo corpo que vai ser passado nessa mesma rota. Então nós temos aqui também o request.body, que também já foi exemplificado na rota de post. E o delete nada mais do que uma rota com um certo parâmetro que vai ser utilizado para poder excluir o objeto que nós passamos nesse parâmetro. Uma boa prática em documentações também é disponibilizar o documento que foi utilizado para gerar essa documentação, no caso o nosso JSON. Então o que nós podemos fazer é nada mais do que definir uma rota, por exemplo, de GET, que será enviada o arquivo JSON que nós definimos lá na nossa documentação, no nosso back-end. E também podemos até mesmo colocar nessa mesma documentação a rota que poderá ser utilizada para ter acesso a essa documentação. Então, retornando ao nosso projeto, eu fiz aqui a definição da rota que vai ser disponibilizada no nosso arquivo JSON, ou seja, a nossa documentação que foi produzida. E em server eu defini uma rota em que vai ser disponibilizada essa mesma documentação, ou seja, o envio do arquivo swagger.json. Acessando novamente a rota de documentação do nosso navegador, nós temos acesso a todas as rotas que foram definidas, ou seja, todos os métodos que foram definidos na rota post. Também temos acesso à nossa rota de disponibilização, nossa documentação, e um benefício muito grande de gerar essas documentações é justamente o teste automático. Por exemplo, aqui na rota de post eu defini um exemplo de envio. Então eu posso testar a nossa API enviando um post. Por exemplo, eu vou criar o post de título 1, conteúdo 1. Vamos executar aqui. Então aqui post criado com sucesso, post 1, conteúdo do post 1. Vamos vir aqui na rota de get e fazer a busca dos posts. Aqui temos o post D1, post conteúdo D1. Vamos novamente criar outro post aqui. Post 2, conteúdo do post 2. Então, se eu novamente fizer outro get, nos veremos que os dois posts já estão aqui. E se caso quisermos deletar, por exemplo, eu quero deletar o post de ID2. Então vai ficar apenas o post de ID1 e post de ID3. Post deletado com sucesso. Vamos acessar novamente o nosso get. E veremos aqui o post de D1 e o post de D3. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo sobre documentação Swagger. E se caso queiram treinar mais, tem uma ferramenta muito legal em Swagger.editor. Então nessa ferramenta você poderá tanto treinar a sintaxe da documentação, quanto ao mesmo tempo que gera uma documentação interativa. Se caso queiram ter acesso aos códigos produzidos nesse vídeo, podemos acessar aqui o nosso GitHub da WebTech, no nosso lab de documentação sobre Swagger. E fiquem com essa jornada. Até mais.